Homem morre após explodir bomba em frente ao STF em Praça dos Três Poderes, isolada. Polícia Federal investiga. Uma sequência de explosões na Praça dos Três Poderes fez o local ser isolado pela Polícia Militar. O corpo do homem foi encontrado no local após os estrondos. Segundo o Corpo de Bombeiro do Distrito Federal, o homem morreu na área próxima ao prédio do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal foi acionada e enviou agentes para o local, enquanto ministros da Corte foram retirados às pressas da sede do tribunal. O homem encontrado morto é Francisco Vanderlei Luiz. De acordo com o governo do Distrito Federal, ele tentou acessar o STF com explosivos. Momentos antes, entrou à Câmara de Deputados acessando o anexo 4 e um banheiro da casa. Cerca de uma hora antes da explosão, Luiz publicou em suas redes sociais críticas ao STF, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva e aos presidentes da Câmara do Senado. Luiz frequentemente compartilhava em suas redes sociais teorias conspiratórias anticomunistas, obrigado Ananda. Em 2020, foi candidato a vereador em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, pelo PL, que atualmente é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Polícia Federal abriu um inquérito para apurar as explosões que ocorreram na Praça dos Três Poderes, em frente ao Supremo Tribunal Federal. Débora e Ananda. Eu acho que antes de nós rotularmos se foi um atentado ou se foi um suicídio, é preciso primeiro aguardar as investigações, porque se eu não estiver errada, ainda estão em curso. Há poucas horas, pelo que eu apurei, o corpo do senhor Francisco ainda se encontrava no local. Então eu acho que é muito precoce nós estarmos aqui adjetivando como atentado ou suicídio. Então quem vai nos dizer o que foi que aconteceu de fato são as investigações. O que acontece hoje no Brasil é que existe uma necessidade de levantar narrativas o quanto antes possível, com muita irresponsabilidade, e aí depois vem uma notinha no rodapé trazendo a verdade, né? Só que aí o estrago já foi feito, porque viraliza uma história e depois a verdade aparece só com rodapé. E o que fica imperando é aquela mentira que foi vinculada. Então eu acho que qualquer veículo de comunicação que tenha responsabilidade, assim como eu lembro que na Globo News tiveram esse cuidado para não tratar aí agora sim o atentado que a época candidato a presidente dos Estados Unidos sofreu na campanha, que tiveram todo esse cuidado, nós devemos ter agora, porque as investigações não foram concluídas. Eu pude apurar algumas falas, de pessoas envolvidas, como agentes ali da segurança do prédio e um policial, onde fala que o mesmo ele deita sobre o solo e coloca o artefato na cabeça, que dá uma indicação de suicídio, Mas eu também não serei leviana aqui de afirmar que foi um suicídio. Então, portanto, é responsável de minha parte aguardar todo o processo investigativo para depois a gente falar, de fato, o que foi que aconteceu. Mas o que eu também pude apurar foi que o senhor Francisco, além dessas críticas que ele vinculava nos seus perfis de rede social, ele também vinha passando por um processo de separação. Em entrevista, um dos seus filhos fala que ele saiu da sua cidade dizendo que iria para o Chile, mas que não foi, Ele passou por outras cidades, outros estados, e acabou acontecendo essa situação. Então é isso, é aguardar o desenrolar das investigações e depois, com certeza, nós retornaremos aqui. O fato é que é muito triste, uma pessoa perdeu a vida e hoje é muito interessante que a gente fica tão assim envolvido nessa questão política hoje, de um lado A, lado B, que a gente esquece do mais importante, foi que alguém perdeu a vida. Ele estava passando por problemas, ele estava chateado com a situação que está acontecendo no país, chateado com o término do casamento. O fato é que alguém morreu. Só que hoje algo tão grave já não tem mais tanta importância, Tem uma família que está sofrendo e a gente vê piadinhas nas redes sociais. Então é muito triste, muito lamentável, e a gente espera que situações como essa não ocorram novamente.
De fato, as investigações acabam de começar, mas a Polícia Federal já está investigando como um ato terrorista. E isso aí não sou eu que estou dizendo, né? É a própria Polícia Federal. Essas explosões são uma coisa muito séria, a gente não pode, de fato, tirar. Não foi uma explosão, não foi a explosão única de que talvez o segurança disse que a pessoa detonou ali próximo de si mesmo, porque também teve uma tentativa de colocar próximo da estátua, e talvez por não conseguir fazer isso quando os seguranças se aproximaram, é que a coisa mudou e viu que não ia dar certo. Enfim, o desespero da pessoa na hora, a gente não tem condição de imaginar de quem tem coragem de fazer uma coisa como essas, né? Que é um risco tão grande, e o que pode acontecer ou além de tirar a vida de alguém, né? Quando você usa esse tipo de coisa, você explode um carro, podia ter um civil no carro do lado, podia ter, então assim, de fato, uma preocupação muito grande, um sentimento muito, além do sentimento pela vida, um sentimento de que também aquela pessoa que perdeu a vida, ele não se preocupou nem com a própria e nem com a dos demais. Então, assim, o sentimento que nós temos, né, em relação a esse que Débora relatou é muito válido, e também de pensar, né, nem essa própria pessoa teve com sua própria vida, nem com os demais, porque um carro explodido, uma outra bomba na porta e aquela perto ali que também podia ter, alguém podia ter ido ajudar ele, pensou que ele caiu e ali mesmo também sofrer junto com ele. Então é tudo muito sério, tudo muito incipiente ainda, né? As coisas que foram acontecendo, a gente não sabe, foram acontecendo ontem de noite, como Débora falou, ainda hoje pela manhã, o corpo do rapaz estava lá, os homens com aquelas roupas antibombas estavam tentando chegar próximo, entender se ainda tinha algum explosivo ali, que tiveram que cercar toda a área. Então é tudo muito delicado da gente falar, inclusive em todas essas possibilidades, mas fato é que a Polícia Federal está investigando como um ato terrorista, muito pela natureza do que foi sendo tratado pelo próprio cidadão durante o tempo em que ele antecedeu essa tentativa, né? Essa tentativa não, essas explosões. E a mulher do rapaz, e quase ex, né? Ou ex, já não sei, ex-mulher, né? Ex-mulher. Deu um depoimento também que a intenção dele era matar o Alexandre de Moraes. Ele falou, né? Dizendo, eu vou matar ele e quem tiver próximo a ele. Então, tipo assim, é uma situação delicada porque é a palavra dela, nós não sabemos ainda. Estamos falando de ex, né? Ex geralmente dá problema, viu? Mas não eu acho podemos que esquecer. não na frente do Brasil todo. Mas aí agora Só ela sobrar seria pra muito Alexandre doida. Moraes. Mas enfim, é isso. A gente imagina que é o tipo de coisa que a gente não gostaria de ver. É uma reprodução de um ato que a gente vê em outros lugares, e ver isso acontecendo aqui no Brasil é muito ruim. De fato, uma sensação de insegurança que transmite para todos nós. Então vamos deixar a polícia de fato investigar e a gente ir trazendo aos poucos, né, os resultados e os desdobramentos. Que as imagens não sumam como a do dia 8 de janeiro, que sumiram boa parte das imagens, né, gente? A gente não pode esquecer que até hoje a gente não entende como é que essas imagens sumiram. Tem umas do 8 de janeiro que eu digo a você, Débora, eu queria que tivesse sumido, porque eu queria desver aquelas coisas que eu vi. Mas enfim. Mas imagens que sumiram, essas que eram essenciais para nos trazer o que aconteceu de verdade, né? Teve uma que apareceu o ministro do atual governo servindo água, e não parecia nem um pouco ameaçado por aquela situação. Então, eu digo isso em tom de ironia, porque não faz sentido imagens que iria servir. A gente não está falando de qualquer imagem, a gente está falando de algo grave que aconteceu, e que essas imagens que serviriam como prova para inocentar ou culpar alguém sumiram. Então tomara que no caso de seu Francisco não sumam essas imagens, pelo menos para quem está fazendo parte do processo investigativo. O 8 de janeiro, ele foi por si só, as imagens que foram bastante assustadoras também, né? Como essa situação também bastante assustadora, e enfim, vamos ver como é que a gente vai enfrentar isso daqui para frente, quanto país, né? Quanto Supremo Tribunal Federal, enfim. E olha só, a CNN apurou que uma equipe antibomba encontrou a casa do suspeito. E de acordo com as informações ainda da emissora, estavam muitos explosivos prontos para detonação. Se os agentes estivessem descaracterizados, os artefatos possivelmente teriam explodido, ou seja, o cara não estava de brincadeira. Essa é a grande realidade. Assim, e outra coisa que Débora falou, a Nanda falou, que é preocupante, é assim, a gente tá falando sobre saúde mental, a que nível chegou. Então assim, a saúde mental são dois problemas que se de fato vinha a configurar a questão da separação, mas a insatisfação com a política. E eu acho que como cidadão, como políticos, deveria ter uma reflexão
reflexão sobre isso. Até que ponto a política ela está sendo tocada, até que ponto a política está sendo louvada, mas até que ponto também ela está sendo transmitida de forma positiva. A gente acaba de ver Nerisaldo anunciando que vê um vereador que diz que está magoado com a situação. Claro que não se compara, mas é política, que está magoado. A gente tem um cidadão agora que, independente do que aconteça, o cara estava obsessivo pelo Alexandre de Moraes. É insatisfação na política. E quando a gente junta essa questão sobre a saúde mental, que a gente sabe que vem piorando cada vez mais, com algo que é bem participativo sobre a questão da política, e eu digo uma coisa pra vocês, segundo as informações, Ananda e Débora, essa política foi uma das políticas mais violentas que tivemos nos últimos anos. Olha, eu acho que é bem complicado, Bolt, quando a gente vai tratar disso especificamente como saúde mental. Só eu também já me separei na vida e eu não toquei bomba em lugar nenhum. Então, assim, eu acho que a gente tem que usar esse argumento com muita cautela. Porque não é justificativo para você chegar em nenhum lugar. Eu sinto que muitas das vezes as pessoas falam, é uma questão de saúde mental. Não, é um homem que tem uma capacidade de arquitetar um plano muito bem elaborado, de teve coragem de chegar num lugar altamente com vigilância, né? Enfim, então eu acho que ainda é complicado a gente falar sobre isso, dizer que era saúde mental, enfim. Assim como é difícil entender que o Adélio, né, também agiu como um lobo solitário. Até hoje não entra na nossa cabeça que ele agiu como um lobo solitário. Enfim, existem situações hoje que acontecem no nosso país que fica uma interrogação. E eu acho muito pertinente essa pontuação que Bolt faz, porque assim, é claro que não justifica alguém colocar artefatos no seu corpo e querer matar Alexandre de Moraes, certo? Isso não é justificável. E não foi isso que o colega também fez. Porém, ele levanta um ponto muito interessante, porque toda ação ela gera uma reação. A gente vem recorrentemente falando aqui de decisões, de atuações vindas por parte da Suprema Corte, em especial desse ministro, e que vem gerando indignação por parte de pessoas, e digo mais, não são nem pessoas do espectro só de direita. Existe uma indignação também de pessoas que não é de direita, mas que não está nada satisfeita de alguém avocar para si poderes de outros poderes e que faz o que está na sua cabeça, o que bem entende. Então, assim, a gente tem que analisar com bastante frieza, como eu disse, não se justifica essa violência. Agora, é preciso que a nossa classe política e o nosso judiciário coloque a mão na consciência, porque se boa parte da população está adoecendo, existe uma parcela de culpa deles sim, porque a população está indignada com muita razão. A população vem indignada de muito tempo, né? Independente do grupo político que venha a estar no poder, a população está indignada, a população está adoecida, a população está inconformada em alguns aspectos, né? Cada um com seu inconformismo, mas é isso, mais uma vez a gente precisa ser cuidadoso aqui, porque não justifica e não dá o direito a ninguém de agir de forma a prejudicar a vida humana, seja ela em qualquer do meu adversário, ou de alguém que esteja perto do meu adversário, ou de alguém que está passando desavisado no momento, tanto que ele seja de direita, de esquerda, né? Que isso aqui não é a conversa aqui, na verdade, né? Mas enfim, a gente tem que saber que nossas indignações, elas têm um limite, que é o limite da preservação da vida humana e da convivência pacífica em sociedade, né? Se nós somos seres civilizados, a gente abre a boca para dizer que somos seres humanos civilizados, então a gente tem que mostrar como é que se faz, né? Quando os seres civilizados estão em desacordo, a gente começa entre nós mesmos, né? No dia a dia, você vê, a gente aqui conversa coisas diversas e a gente tem uma relação super boa com civilidade, a gente não anda atropelando ninguém na fala, a gente não anda xingando nem se exaltando, e isso é um exemplo de civilidade. Então, em todos os extremos, a gente precisa que a sociedade continue, perpetue, tente perpetuar essa noção, né, do que nos coloca como seres sociais, né? Perfeito. Contemplado, Débora? Não, contemplada, assim, a gente... Agora, eu não é porque eu não sou pessimista, mas da forma que as coisas vêm se desenhando, eu não tenho esperança de que haja uma melhora. Da forma que se vai, porque as pessoas estão impacientes, não estão satisfeitas e tanto de um lado quanto do outro não existe um interesse de solucionar, ou pelo menos amenizar a situação que hoje a gente está vivendo. Então, infelizmente, eu acho que não será a última vez que a gente
gente vem aqui comentar uma situação como essa, infelizmente. Eu não sei se vocês acompanharam também a fala de uma youtuber, blogueira, né? Que eu nem sei mais como é que a gente chama esse pessoal, onde a mesma liga uma influência, ela liga a câmera aí tratando sobre essa pauta que nós falamos aqui, né? Ontem do 6x1. E ela incita, né, que pessoas peguem deputados mais da ala de direita que não queiram, né, votar favorável ao projeto e que sequestrem essas pessoas, né? Então, assim, a gente precisa ver como é que a justiça atua quando o caso é relacionado a um espectro e quando é relacionado a outro, né? Então, a gente vem vendo tanto de um lado, é o que eu sempre falo, existem pessoas boas e pessoas ruins de ambos os lados, de esquerda ou de direita, né? Mas hoje o que acontece é que quando acontece uma situação relacionada a um determinado grupo, a forma de se tratar é uma, a forma de se tratar o outro é outra. Então, e as pessoas percebem, as pessoas estão cada vez mais antenadas. Hoje a internet deu voz, né, a todo mundo, e a gente precisa também, a gente sempre volta a falar, a gente gira e volta a falar na educação, porque se a gente consegue formar, né, enquanto sociedade, pessoas com um pensamento crítico que conseguem discernir por si aquilo que é bom e aquilo que vai de acordo com o que a sociedade precisa, e o pensamento crítico mesmo, né? Então a gente levar adiante. Então a gente volta lá atrás no mundo para ver a necessidade da gente fortalecer o projeto de uma educação que forme cidadãos críticos e conscientes, para que a gente possa justamente saber separar o joio do trigo, já que hoje em dia, no momento, a gente tem muita gente com um celular e a possibilidade de fala para milhares de pessoas, né? Enfim.